9. O aprendizado e as linguagens de amor. Os pais são os primeiros professores, e os mais importantes. Os pesquisadores agora concordam que o melhor período para estimular as habilidades básicas de aprendizado de uma criança é antes dos 6 anos. O Dr. Barton White, fundador e diretor do projeto de pré-escola de Harvard, diz: parece que uma excelente experiência educacional durante os 3 primeiros anos de vida é fundamental para que uma pessoa desenvolva todo o seu potencial. 1. Sociólogos e educadores, convencidos de que tal estimulação dos pequeninos pode incentivar habilidades de aprendizado, criaram programas designados a auxiliar crianças com deficiências durante o período pré-escolar. Os programas oferecem maiores estímulos para compensar os limites existentes entre o lar das crianças e o ambiente da comunidade. Sim, nós, pais, somos os primeiros professores, e uma das nossas principais ferramentas de ensino é a disciplina. Disciplina apropriada, ministrada com amor, também pode estimular o aprendizado. No capítulo 8, consideramos a disciplina como uma orientação para a maturidade. Agora vamos considerar o outro lado da ideia clássica de disciplina: ensinar nossos filhos. A disciplina verdadeira pode ajudar a desenvolver as habilidades intelectuais e sociais da criança, habilidades que irão servir-lhe por toda a vida. A crescente conscientização, nos últimos anos, da importância do aprendizado nos primeiros anos da criança enfatiza nosso papel crucial como pais no desenvolvimento da inteligência de nossos filhos. Isso não significa que você deva ministrar lições formais ao filho pequeno. No entanto, você deve tentar compreender a inclinação inata de seu filho para aprender e, então, satisfazer a necessidade urgente que o desenvolvimento do cérebro dele tem de estímulos sensoriais e experiências agradáveis de aprendizado. Muitos pais olham para a ocupação principal de seus filhos, que são as brincadeiras, e acreditam que o ensino pode ser deixado para mais tarde, quando eles entrarem na escola formal. No entanto, as crianças pequenas amam aprender coisas novas. Elas já nascem com uma fome inata pelo saber, que permanece forte, a não ser que os adultos as desestimulem, aborreçam ou espanquem. Uma observação cuidadosa das crianças pequenas e dos bebês que estão começando a andar revela que a maioria de suas atividades não é mera brincadeira de criança. Ao contrário, os pequenos estão sempre trabalhando para desenvolver uma nova habilidade. Seja virar cambalhota, engatinhar, tentar correr ou tocar, sentir e provar o mundo que os rodeia. Assim que aprendem a falar, a mente deles enche-se de perguntas. Crianças com 3 ou 4 anos de idade fazem dezenas de perguntas todos os dias. Quando atingem a idade da imitação e fingem ser adultos, dificilmente imitam adultos brincando. Pelo contrário, elas imitam os adultos trabalhando, lavando pratos, dirigindo um caminhão, sendo médico ou enfermeira, cuidando de bebês, fazendo comida, e assim por diante. Se você observar as atividades de seu filho pequeno por apenas um dia e tentar responder as seguintes perguntas: o que parece fazê-lo mais feliz? O que prende a atenção dele por mais tempo? Provavelmente você descobrirá que é uma atividade nova que ele está aprendendo. Aprendizado no lar. O ideal é que o início do desenvolvimento intelectual das crianças aconteça no lar. Elas descobrem a vida através dos 5 sentidos. Um ambiente doméstico que seja rico em estímulos para a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato irá alimentar o desejo natural que elas têm de descobrir e aprender coisas novas. O desenvolvimento da linguagem depende em grande parte dos estímulos verbais que a criança recebe dos adultos com os quais mantém contato em seus primeiros anos de vida. Portanto, conversar e encorajar seus filhos a pronunciar palavras vai ao encontro do desejo
Natural que eles têm de aprender. Aplaudir seus esforços para pronunciar as palavras e propiciar a orientação correta faz parte do processo. Nesse ambiente ricamente verbal, o vocabulário das crianças cresce e sua capacidade de formar sentenças se desenvolve. Mais tarde, elas aprendem a empregar essa habilidade para expressar emoções, pensamentos e desejos. O que é verdadeiro para o desenvolvimento verbal também vale para todas as áreas do crescimento intelectual. Se o lar não fornecer esse tipo de estimulação intelectual básica, é provável que a criança apresente um desempenho inferior de aprendizado nos anos seguintes, e a previsão para seu desenvolvimento educacional futuro não será nada favorável. Os programas escolares oferecem somente uma pequena compensação para os ambientes domésticos pouco estimuladores. Ambiente e atitudes agradáveis ajudarão nossos filhos a aprender em casa. As crianças são mais emocionais do que cognitivas, lembram-se de sentimentos muito mais do que de fatos. Isso significa que seus filhos podem lembrar muito mais facilmente como se sentiram em determinada situação do que os detalhes desse evento. Por exemplo, uma criança que escutou uma história se lembrará exatamente por muito mais tempo de como se sentiu naquele momento do que da própria história. Sua filha talvez se esqueça dos detalhes, porém se lembra da professora em seu ensino. Isso significa tratá-la com respeito, gentileza e consideração. Significa fazê-la sentir-se bem consigo mesma e segura de que nunca será criticada ou humilhada. Quando uma situação de ensino é cansativa ou humilhante, é mais provável que a criança rejeite até o melhor ensino, especialmente se a moralidade ou a ética estiverem envolvidas. Quando você demonstra respeitar seu filho, ele irá respeitar tanto você quanto seu ponto de vista. A chave para o ensino de seu filho é você, no período da infância e durante os anos do ensino formal. O aprendizado é uma façanha complexa influenciada por muitos fatores. Um dos fatores mais fortes é o seu total envolvimento. Auxiliando nossos filhos a crescer emocionalmente. O fator mais importante que se deve conhecer sobre a capacidade de aprendizado de uma criança é este: para uma criança ser capaz de aprender bem em qualquer nível de idade, ela precisa estar no nível de amadurecimento emocional apropriado para aquela faixa etária. À medida que a criança cresce, sua capacidade de aprender aumenta devido a inúmeros fatores, sendo o mais importante o nível de maturidade emocional no qual ela está. Quanto mais madura emocionalmente estiver a criança, tanto mais será capaz de aprender. Os pais exercem a maior influência no crescimento emocional de seus filhos. Isso não quer dizer que todos os problemas de aprendizado de uma criança são devidos a falhas de seus pais, uma vez que muitos fatores podem afetar essa capacidade de aprendizado. No entanto, o desenvolvimento emocional pode provocar uma tremenda diferença no processo de aprendizagem e rapidez de compreensão de uma criança, e essa é uma área em que os pais mais podem ajudar. Podemos alimentar a bomba de ensino de nosso filho mediante o contínuo abastecimento de seu tanque emocional. Quando você falar coerentemente as 5 linguagens de amor, o contato físico, as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes e as atitudes de serviço, estará dando ao seu filho muito estímulo intelectual. Nos primeiros anos de vida, quando provavelmente você ainda não conhece a principal linguagem de amor de seu pequeno, em geral você expressa amor utilizando as 5 linguagens. Assim fazendo, você não só satisfaz as necessidades emocionais de amor de sua criança, como também lhe fornece o estímulo físico e intelectual necessário para o desenvolvimento de seus interesses emergentes. Embora sua ênfase esteja no amor, você também está ensinando e treinando seu filho. Os pais que não investem tempo para falar as 5 linguagens de amor
mas simplesmente buscam suprir as necessidades de roupa, comida, abrigo e segurança de seus filhos, propiciam um ambiente de muito pouco estímulo para o desenvolvimento social e intelectual deles. A criança cresce fisicamente, porém o desenvolvimento social e intelectual é prejudicado. Uma criança que está faminta de amor e aceitação terá pouca motivação para aceitar os desafios inerentes ao aprendizado nos primeiros anos de vida ou mais tarde, durante sua vida escolar formal. Um relacionamento terno e amoroso entre pais e filhos é o maior alicerce para a autoestima de uma criança e, portanto, é uma motivação para o aprendizado. A maioria dos pais não percebe que uma criança pode sucumbir emocionalmente. É possível que ela sofra tamanha queda emocional que nunca mais seja capaz de erguer-se novamente. Que tragédia! A maturidade emocional de uma criança afeta todo o resto, sua autoestima, a segurança emocional, a capacidade de lidar com o estresse e as mudanças, a capacidade de socialização e a capacidade de aprender. Talvez em nenhuma outra situação a relação existente entre o amor e o aprendizado esteja mais claramente demonstrada que no momento que os pais se separam ou divorciam. Essa traumática separação rompe o tanque emocional daquela criança e drena seu interesse pelo ensino. No lugar do amor, a criança com frequência sente em seu íntimo confusão e medo, e nenhum dos dois é boa companhia para o aprendizado. Uma criança cujos pais se divorciaram normalmente mostrará reduzido interesse escolar por muitos meses até que algo novo aconteça para devolver a segurança e a convicção do amor ao seu mundo. Infelizmente, algumas nunca se recuperam por completo. Como pais, exercemos a maior influência na vida de uma criança. Se você é pai separado ou mãe separada, praticar a linguagem de amor de seu filho poderá auxiliá-lo na restauração do sentimento de segurança. Um ex-marido ou ex-esposa que coopere nessa tarefa também é de grande ajuda. Lembre-se, os pais, com alguns outros adultos importantes, podem manter cheio o tanque emocional de seus filhos e permitir que eles cresçam e amadureçam como devem. Esse tanque cheio de amor os capacitará a alcançar cada um dos níveis emocionais no devido tempo, preparando-os para passar à próxima etapa do aprendizado. P. Pais comprometidos e pais não comprometidos. Os pais são o elo que falta para a melhoria da educação americana, de acordo com o secretário de Educação dos Estados Unidos, Richard Haley. 2. De fato, um estudo realizado em 1996 para avaliar a compreensão de leitura indicou que os alunos cujos pais estavam ativamente comprometidos com suas respectivas escolas obtiveram muito mais pontos que as outras crianças. Entretanto, os resultados gerais desse teste não foram muito encorajadores. Os alunos que se formam no colegial estão entre os menos intelectualmente competentes no mundo industrializado. Além disso, esse é um problema de atitude e esforço, não de capacidade, afirma Lawrence Semberger. 3. Ele acredita ainda que se trata de um protesto das crianças e dos adultos contra a educação, uma rebelião contra a autoridade. Comprometimento limitado. O estudo de Semberger, que pesquisou mais de 20.000 estudantes, trouxe à tona alguns fatos surpreendentes. 2/3 dos alunos do colegial não conversam todos os dias com seus pais. A metade deles disse que os pais não ficavam zangados por eles trazerem para casa um boletim com aproveitamento seu ou inferior. 1/3 disse que os pais não têm a menor ideia do que os filhos estão fazendo na escola. Outro terço admitiu ir à escola somente para matar o tempo. Outro resultado desencorajador surgiu da primeira pesquisa nacional que perguntava simultaneamente a pais e filhos sobre suas atitudes em relação às drogas.
A pesquisa de 1996 descobriu que 2/3 dos pais que experimentaram maconha quando eram adolescentes achavam que os próprios filhos iriam fazer o mesmo e que eles provavelmente exerceriam pouquíssima ou nenhuma influência para impedi-los. 4. Joseph Califano, do Columbia University Center on Addiction and Substance Abuse, reagiu à atitude dos pais dizendo: é muito perturbador que os pais nascidos entre 1945 e 1965 pareçam ser tão ambivalentes e resignados ao uso das drogas pelos filhos. Eles deveriam estar furiosos. Em vez disso, dizem que não há nada que possam fazer a respeito. 5. Quase a metade dos pais pesquisados disse que esperam que seus filhos experimentem drogas. Temos de nos perguntar se esses pais não têm consciência de como as drogas podem tolher a capacidade de aprendizado de um jovem. Uma das formas é retardar o processo de amadurecimento da criança. Isso inclui o debilitado ou lento desenvolvimento emocional, intelectual e social. Devido, em grande parte, a essa apatia dos pais, o uso de drogas entre os adolescentes é cada vez maior. Entre 1992 e 1995, o número de usuários aumentou 78% de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. 6. Os pais que acreditam não haver nada que fazer precisam entender a tremenda influência que poderiam exercer na vida de seus filhos. Essas atitudes contrárias à autoridade decorrem de 2 fatores: tanques emocionais completamente secos e falta de treinamento em lidar com a ira de forma madura. Naturalmente, esses fatores interferem na capacidade de aprendizado de uma criança. O problema comportamental que afeta o aprendizado é também o mais perturbador, ou seja, o passivo-agressivo. Essa determinação inconsciente de fazer o oposto daquilo que se espera dela fará com que a criança, de forma subconsciente, porém deliberada, vá mal na escola. Como pais, devemos manter cheios os tanques emocionais de nossos filhos e ensiná-los a lidar adequadamente com a própria ira. Quando lhes damos aquilo de que precisam em termos de amor e treinamento, temos todo o direito de esperar que eles sigam de forma vitoriosa pela vida. Muitos estudos indicam que o comprometimento dos pais melhora a capacidade de aprendizagem da criança e influencia seu desempenho na escola, bem como a maioria das outras áreas de sua vida. O comprometimento do pai. Dirige-se crescente atenção ao papel exercido pelo pai no desenvolvimento de seus filhos. Um estudo feito durante 11 anos mostrou que uma atenção maior por parte dos pais resultou em menos comportamentos delinquentes e maiores níveis de educação para seus filhos. Embora os filhos sejam acusados de comportamento delinquente, normalmente são os pais que se comportam de modo delinquente em relação aos seus filhos. Esse estudo, com 584 famílias e realizado pela socióloga da Universidade da Carolina do Norte, Kathleen M. Harris, começou quando as crianças tinham entre 7 e 11 anos e terminou quando os filhos estavam com idade entre 18 e 22 anos. Kathleen descobriu que, quanto mais tempo as crianças passam com seus pais, maior é o nível de educação por elas alcançado. Ainda, quanto mais forte for a união emocional entre pais e filhos, menor é a probabilidade de essas crianças apresentarem um comportamento delinquente. 7. Como pais preocupados em dar aos filhos o amor de que eles necessitam, com certeza vocês desejam estar seguros de investir o tempo necessário para abastecer o tanque de amor deles utilizando todas as linguagens de amor. Vocês são a chave para a capacidade de seu filho de aprender e de ser vitorioso em tudo que empreender. E vocês têm uma grande vantagem sobre as pessoas externas à sua família: conhecem e compreendem seus próprios
filhos e têm um ambiente do lar no qual podem satisfazer as necessidades deles. A. Auxiliando uma criança ansiosa. Uma criança que está bem emocionalmente terá a concentração, a motivação e a energia que precisa para obter o máximo de sua capacidade. Se ela estiver perturbada pela ansiedade ou melancolia, ou não se sentir amada, provavelmente terá problemas para prestar atenção e sofrerá uma diminuição de sua energia. Será muito mais difícil para ela manter a mente concentrada no que estiver fazendo. O estudo pode se tornar muito desinteressante. Ela apresentará a tendência de estar preocupada consigo mesma e com suas necessidades emocionais, afetando assim sua capacidade de aprendizagem. A ansiedade se tornará mais evidente quando a criança enfrentar uma nova experiência de aprendizagem, particularmente aquela que exigir uma mudança maior ou apresentar maior dificuldade. A relação ansiedade e aprendizado com frequência surge em crianças na faixa dos 10 aos 11 anos de idade. Essa etapa normalmente apresenta uma mudança no conteúdo e nos métodos de ensino. A diferença principal é a mudança que ocorre entre o pensar e aprender concretamente e a inclusão do pensar e aprender abstratamente. O aprendizado concreto lida com fatos palpáveis, evidentes. A cidade de Campinas fica no estado de São Paulo. Já o pensamento abstrato é simbólico, palavras e frases representam ideias e conceitos. Mudar do pensamento concreto para o abstrato é um grande salto, e nem todas as crianças estão aptas a executá-lo. Quando uma criança falha nessa etapa, ela sofre de diversas maneiras. Ela não consegue compreender plenamente o conteúdo das lições. Sente que está ficando para trás e isso afeta sua autoestima, porque se sente inferior aos colegas de turma. A não ser que essa deficiência seja corrigida rapidamente, a criança desenvolverá um quadro depressivo, somado à ansiedade, e começará a se sentir completamente inútil. Portanto, como a passagem para o 6º ano é um dos períodos mais críticos da transição escolar, recomenda-se uma atenção especial por parte dos pais. O que fará diferença em seus filhos nesse ou noutro período de crise é a maturidade emocional deles. Por maturidade emocional queremos dizer a capacidade de controlar ansiedades, suportar o estresse e manter o equilíbrio durante os períodos de mudanças. Quanto mais seus filhos forem capazes de fazer essas coisas, maior será sua capacidade de aprender. E a melhor maneira de ajudá-los a amadurecer emocionalmente e a manter um alto nível motivacional é manter seus tanques de amor cheios. Um sinal de ansiedade nas crianças é a incapacidade de estabelecer contato visual de forma natural. Uma criança extremamente ansiosa apresentará dificuldades para se aproximar das outras pessoas, tanto adultos quanto seus colegas. A criança emocionalmente carente apresentará enormes problemas de comunicação. A rotina do aprendizado com certeza é afetada por essa tensão e ansiedade. Algumas dessas crianças têm sido auxiliadas pela atenção especial de seus professores, que inclui contato físico e visual em seu relacionamento com elas. Quando suas necessidades são satisfeitas, os sentimentos de medo e ansiedade diminuem de intensidade, ao passo que os sentimentos de segurança e confiança aumentam. Então, essas crianças são capazes de aprender. Claro que seria muito melhor se suas necessidades emocionais fossem satisfeitas em casa e por pais amorosos. M. Motivando seus filhos. Os pais perguntam com frequência: como posso motivar meu filho? Podemos motivá-lo somente após termos abastecido seu tanque emocional e tê-lo treinado a controlar a raiva. Se falharmos nessas duas tarefas essenciais, será praticamente impossível compreender como motivar os filhos. Você encontrará mais a respeito da ira e do comportamento
passivo-agressivo no próximo capítulo. É extremamente difícil motivar uma criança a não ser que ela se sinta genuinamente amada e protegida. A razão para isso é que a criança precisa identificar-se com seus pais, querer seguir as orientações deles. Se ela estiver com o tanque emocional vazio, tenderá ao comportamento passivo-agressivo, que é a determinação de fazer exatamente o oposto do que os pais desejam. A chave para motivar uma criança é fazer com que ela assuma a responsabilidade sobre seu próprio comportamento. A criança que não assumir essa responsabilidade, ou não puder fazê-lo, não poderá ser motivada. Encoraje os interesses de seu filho. Você pode ajudar seu filho a ser responsável, e portanto motivado, de duas maneiras. A primeira é observar pacientemente o que atrai a atenção dele, o que ele aprecia ou gosta de fazer. Então, você pode encorajá-lo a caminhar nessa direção. Se perceber o interesse de seu filho pela música, incentive-o a estudar música. Porém, o segredo está em deixar que a criança tome a iniciativa. Quando os pais tomam a dianteira e tentam convencê-la a ter aulas de música, raramente os resultados são favoráveis. Permita que seu filho assuma responsabilidades. Uma segunda maneira de ajudar seu filho a se sentir motivado é lembrar que tanto você quanto ele não podem assumir a responsabilidade pela mesma coisa, ao mesmo tempo. Se você esperar e permitir que a iniciativa seja de seu filho, é possível que ele se motive pelo fato de você haver deixado que ele assuma a responsabilidade. Se você não permitir isso e tomar as rédeas da situação, tentando convencê-lo a fazer algo, você é que estará assumindo a responsabilidade. Uma criança raramente é motivada quando isso acontece. Vamos aplicar esse conceito à questão da lição de casa e das notas escolares. A maioria das crianças atravessa períodos em que fazer a lição de casa se torna um problema. Isso é especialmente verdadeiro quando o comportamento passivo-agressivo entra em cena. Lembre-se, certa dose de comportamento passivo-agressivo pode ser considerada normal em adolescentes de 13 a 15 anos. O comportamento passivo-agressivo vai direto na jugular, isto é, ele visa aquilo que mais aborrece os pais. Na maioria dos lares, a maior preocupação dos pais é quanto às notas e ao aproveitamento escolar dos filhos. Isso significa que a criança usa o comportamento passivo-agressivo em proporção direta à ênfase que os pais dão às notas e à lição de casa. Quanto mais importância os pais derem aos trabalhos de casa, tanto mais a criança tenderá a resistir a essas tarefas. Lembre-se também disso. Quanto mais responsabilidade os pais assumirem com relação aos trabalhos escolares, menos a criança assumirá. E, quanto menos responsabilidade as crianças assumirem com relação a esses trabalhos escolares, menos motivação terão. Se você deseja que seu filho assuma responsabilidades e se sinta altamente motivado, tem de compreender que as tarefas escolares são dele, não suas. Como você consegue isso? Deixe-o saber que você se sentirá muito feliz por ajudá-lo nos trabalhos escolares se ele pedir seu auxílio. Uma vez que você deseja que ele seja responsável pela tarefa, evite fazer qualquer parte do trabalho. Deixe bem claro que o responsável pela execução é ele, ainda que ele tenha pedido sua ajuda. Sejamos práticos, digamos que o seu filho tem um problema de matemática para resolver. Você não deve resolvê-lo para ele. Em vez disso, você poderá dar uma olhada no livro de matemática e passar-lhe as explicações para a solução daquele tipo de exercício. Então, você poderá devolver-lhe o livro de modo que ele seja capaz de assumir a responsabilidade pela tarefa. Por fim, isso o ensinará a assumir mais responsabilidade. Se perceber que o professor não explicou os conceitos de forma adequada, sugira a seu filho
Que peça ajuda do professor na próxima aula. É claro que haverá momentos em que você deverá esclarecer os pontos confusos ou dar à criança as informações adicionais necessárias. Isso será muito bom desde que você não assuma a responsabilidade que é dela. Se você perceber que se envolveu demasiadamente no trabalho escolar de seu filho, tente transferir, de modo gradual, a responsabilidade para ele. É possível que você veja uma redução temporária no aproveitamento escolar dele, mas valerá a pena a fim de que seu filho assuma a responsabilidade por suas obrigações e se torne autossuficiente. Se você agir conforme essa abordagem, seu filho precisará cada vez menos de seu auxílio. E vocês poderão passar um tempo juntos explorando assuntos que sejam do interesse de ambos e que não estejam incluídos no currículo escolar. Ajudar uma criança a se sentir motivada, permitindo que ela assuma tanto a iniciativa quanto a responsabilidade por seus próprios atos, parece ser um segredo guardado a sete chaves hoje em dia. A maioria das crianças está numa posição em que os pais ou o professor toma a iniciativa e então assume a responsabilidade pelo aprendizado delas. Os adultos fazem isso porque se preocupam de verdade com seus filhos. Equivocadamente acreditam que quanto mais tomarem a iniciativa e assumirem a responsabilidade pela criança, mais estarão ajudando no desenvolvimento dela. Entretanto, esse é um terrível erro. Usando a linguagem de amor de seu filho, seus filhos atingirão o máximo de motivação e serão bem-sucedidos na escola quando se sentirem seguros de seu amor. Se você compreender a principal linguagem de amor de seus filhos, poderá intensificar as experiências diárias deles falando essa linguagem quando saírem para a escola, bem como quando retornarem para casa. Esses são dois momentos importantes no dia a dia das crianças em idade escolar. Ser abastecido emocionalmente pelos pais ao sair e ao voltar para casa lhes dá segurança e coragem para enfrentar os desafios diários. Depois que a mãe de Leiden, uma garota de 9 anos, aprendeu o conceito das 5 linguagens de amor, ela realizou algumas mudanças na rotina diária da família. Eu simplesmente não consigo acreditar na diferença que isso provocou na vida de Leiden, ela nos contou mais tarde. Mesmo após ter ouvido a respeito do conceito da linguagem de amor e ter descoberto que a principal linguagem de minha filha eram as atitudes de serviço, não imaginei que a aplicação desse conceito seria útil também na escola. Mas, então, aconteceu de uma amiga comentar que estava falando a linguagem de amor da filha antes que ela saísse para a aula e depois que retornava. Assim, decidi tentar o mesmo e os resultados foram quase que imediatos. As manhãs em minha casa eram sempre muito agitadas. Meu marido saía para o trabalho às 7 horas, o ônibus de Leiden passava às 7h30 e eu saía para o meu emprego de meio período por volta das 7h50. Todos nós ficávamos nos aprontando, e o único contato significativo que tínhamos uns com os outros era um simples até logo quando saíamos de casa. Já sabendo que Leiden valorizava as atitudes de serviço, a mãe lhe perguntou se de manhã eu pudesse fazer algo que facilitasse as coisas para você ou de que você gostasse, o que seria? Mãe, a melhor coisa que você poderia fazer por mim seria preparar o meu café da manhã. Não gosto de ter de pegar a tigela, a colher, o cereal, o leite, a banana e tudo mais. Se você colocasse tudo à mesa e eu somente precisasse me sentar e comer, seria maravilhoso. A mãe de Leiden ficou surpresa com o pedido, mas concordou em atendê-lo. Na manhã seguinte, o café estava prontinho, esperando pela menina. Logo depois pude ver uma diferença em sua atitude. Ela até agradecia quase diariamente. E quando saía para a escola aparentava estar mais bem-humorada que de costume.
3 dias depois, adotei uma atitude de serviço nas tardes, quando ela voltava da escola. No primeiro dia, eu assei alguns biscoitos e disse: "Filha, fiz alguns biscoitos para você. Quer comer alguns enquanto relaxa?" Então, eu lhe dei um copo de leite e nós nos sentamos à mesa da cozinha e conversamos sobre o dia dela na escola. Na tarde seguinte, fiz a bainha de uma saia que ela havia pedido para eu consertar na semana anterior. Quando ela entrou em casa, eu disse: "Hoje eu fiz a bainha daquela saia que você me pediu, querida. Por que não a experimenta e verifica se o comprimento está bom?" Quando ela vestiu a saia, comentei: "Você fica muito bem com ela." Então, ela respondeu: "Obrigada, mamãe, e muito obrigada por ter feito a bainha." Ouvi os pedidos de Leigh com redobrado interesse e anotei cada um deles em um caderno, sabendo que eles poderiam dar-me algumas dicas de como expressar meu amor por ela. O lanche da tarde se tornou a atitude de serviço favorita de Leigh, porque compartilhávamos aquele tempo juntas, muitas tardes por semana. Tudo isso começou há 4 meses. A maior diferença que noto é quando conversamos sobre a escola. Seus comentários são mais positivos agora. Creio que ela está vivendo um período melhor e está muito mais motivada. Também sinto que nosso relacionamento se tornou mais íntimo e amoroso. Se a principal linguagem de Leigh fosse o contato físico, um abraço sincero e um beijo afetuoso quando saísse de casa todas as manhãs e braços abertos para recebê-la. Quando retornasse da escola teriam provocado o mesmo efeito emocional. Claro que ela também gostaria dos biscoitos e do leite. Talvez você não possa estar em casa quando seu filho volta da escola. Se é isso, a melhor coisa a fazer é mostrar uma sincera expressão de amor quando você abre a porta e entra em casa. Se no seu último contato de manhã e em seu primeiro contato à noite você falar a principal linguagem de amor de seus filhos, estará realizando uma das maiores proezas de seu dia. E talvez isso tenha um impacto positivo sobre a motivação para o aprendizado deles.